A nossa tendência é nós falarmos dos últimos acontecimentos como se aquilo fosse um ponto final, sem muitas vezes lembrarmos que Deus é fiel para cumprir em nossas vidas e através das nossas vidas. Graça e paz, queridos. Que bom podermos estar mais uma vez juntos para falarmos dos grandes feitos do nosso Deus. Quero compartilhar um texto que está no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante. Nós não faremos a leitura, é um texto bem extenso, mas eu acho muito importante para você fazer essa leitura e meditar nessa verdade absoluta do nosso Deus ao meu e ao teu respeito. Contextualizando um pouquinho a cada um de vocês, nós lembramos que Jesus já havia sido crucificado e Jesus já havia ressuscitado. Se nós lermos alguns versículos anteriores ao 13, nós vemos que Pedro chega ao túmulo e o corpo do Senhor Jesus já não estava mais ali. E o que nós vemos é que dois discípulos que estavam em Jerusalém aguardando a ressurreição de Jesus, mas ainda os seus olhos não tinham visto isso, a Bíblia fala que eles foram embora em sentido a Emaús. O versículo 13, 14, 15 e 16, ele começa essa narrativa, mas principalmente o versículo 16 fala algo muito importante ao meu coração. E ele fala assim: porém os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer Jesus. O que significa, enquanto eles estavam caminhando, Jesus se aproxima deles e eles continuam a falar dos últimos acontecimentos. Daquele momento onde a desesperança tomou conta dos seus corações, aonde talvez aquilo que eles estavam crendo que era algo real nas suas vidas, uma promessa de Deus, havia sido uma farsa, uma mentira. Eles conversam como se tudo tivesse acabado e a esperança tivesse desaparecido das suas vidas. Queridos, o que eu quero compartilhar ao teu coração é que muitas vezes nós podemos estar sendo algo similar a esses dois discípulos. Por nós não vermos as coisas acontecer da forma que nós gostaríamos, da forma e no tempo que nós queremos, a nossa tendência é nós falarmos dos últimos acontecimentos como se aquilo fosse um ponto final, sem muitas vezes lembrarmos que Deus é fiel para cumprir em nossas vidas e através das nossas vidas. Compreenda que o lugar desses discípulos era ter ficado em Jerusalém até o último instante, porque certamente o Senhor Jesus iria se revelar a eles. Mas eles não tiveram esta paciência e essa longanimidade. E o que eu quero dizer algo ao teu coração é que tem coisas quando elas saem do nosso controle, do nosso entendimento, da nossa compreensão e da nossa ótica, a nossa tendência é nós desistirmos de continuar a esperar aquele que é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim e dita a você. O que eles deveriam ter feito, ter ficado em Jerusalém, mas o que as condições contrárias vieram realmente contra eles ali, contra aquele momento, nas suas emoções, fizeram eles retornarem para Emaús. Eu quero dizer algo ao teu coração. Quando as frustrações vêm ao nosso encontro, quando os dias maus parecem ser algo absoluto, algo real, algo incontestado, a nossa tendência é nós desanimarmos por causa dessas frustrações que acontecem na nossa vida familiar, no nosso casamento, no nosso trabalho, no nosso chamado. E o que eu quero falar ao teu coração, querido, que chega um momento no versículo 17, onde ele fala assim: então lhe perguntou, o que vocês estão falando, discutindo pelo caminho? E eles ficaram entristecidos. Perceba que eles não tinham ainda tido aquele feeling, tido aquele momento do despertar de perceber que Jesus estava caminhando ao lado deles pelaquele trajeto. E o que a Bíblia fala é que eles apenas comentavam sobre os problemas. O que nós temos que começar a entender e compreender é que a nossa ótica, que o nosso vocabulário tem que ser transformado, porque a esperança que é Cristo Jesus, ela ressuscitou e ele pode mudar todo e qualquer contexto na minha ou na sua vida. Querido, perceba que quando Jesus pergunta para eles o que vocês estão falando, e eles falam, você não sabe o que aconteceu nos últimos dias, você não tem percebido, você é a única pessoa que não sabe de nada. A Bíblia fala que eles ficaram entristecidos. E o que eu quero falar ao teu coração
coração é que o desânimo e a frustração, elas não permitem nós enxergarmos Jesus caminhando ao nosso lado. Pode ser que você não esteja percebendo que o Senhor Jesus está do lado de você, seja num dia bom ou seja até mesmo num dia mau. O que esses discípulos fizeram? Eles apenas começaram a contar e a comentar sobre coisas ruins que havia acontecido. Querido, quando nós começamos a contemplar aquilo que o Senhor prometeu ao meu e ao teu respeito, certamente nós não olharemos apenas os momentos difíceis. Você não vai olhar o momento que está teu casamento neste âmbito, neste segundo, neste minuto da tua história. Você vai olhar aquilo que Deus prometeu para o teu matrimônio, para a tua família e para o teu lar. Querido, eu quero dizer algo ao teu coração. Eu e você precisamos acreditar que o Senhor Jesus é fiel para cumprir toda a palavra dita ao meu e ao teu respeito. O que esses discípulos foram impedidos de ver Jesus foi porque eles estavam focados apenas no momento de desesperança, no momento de frustração, no momento onde eles ficaram entristecidos. E eu quero dizer algo ao teu coração, mais uma vez afirmando isso. Querido, a ótica nossa, quando apenas os sentimentos momentâneos tomam conta do nosso coração, da nossa mente, a nossa ótica, ela é contaminada a ponto que nós não enxergamos o Senhor Jesus conosco. Pode ser que você se sinta sozinho dentro do teu lar, dentro da sua casa, dentro do seu chamado, dentro do propósito que o Senhor tem para a sua vida. Mas eu quero dizer, a tua ótica só vai ser mudada quando você perceber que o Senhor Jesus caminha ao teu lado, mesmo nos dias mais difíceis da tua história. No decorrer desse contexto, nós vemos que o Senhor Jesus, ele entra na casa daqueles homens convidado por eles. E o que é interessante é quando Jesus parte o pão, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram. O que significa aquilo, querido? Nós começamos a trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. Da mesma forma, nós começamos a enxergar o Cristo realmente caminhando conosco por toda a nossa trajetória. O que a Bíblia fala? Que o Senhor Jesus desaparece daquele ambiente e eles começam a comentar. Você não percebeu que quando nós caminhávamos pela estrada, pelo caminho, pelo aquele trajeto de Jerusalém até Emaús, o nosso coração começou a se queimar quando aquele homem falava algo? Querido, o que eu quero dizer para você é que quando nós começamos a realmente abrir os nossos olhos e perceber que Jesus sempre estava conosco, o nosso coração que estava frio, o nosso coração que estava muitas vezes desesperançoso, ele começa novamente a se queimar, a ficar aquecido por causa da presença do nosso Jesus. Eu quero dizer ao teu coração, pode ser que o que sai da sua boca nos últimos dias são as dificuldades que você tem passado, mas os teus lábios precisam falar e declarar uma nova verdade. Nós somos chamados para trazer essas boas novas, e as boas novas é que Jesus ressuscitou, e esse Cristo ressurreto traz esperança para o nosso coração. E eu quero profetizar sobre a tua família, sobre a tua casa. Não é o fim, existe o maravilhoso de Deus sobre a tua vida, existe o extraordinário de Deus sobre a tua família, e você não pode desanimar apenas cabisbaixo sem acreditar que Jesus ressuscitou para mudar a tua história. Quando esses dois homens descobrem e os seus olhos se abrem, eles voltam para Jerusalém para falar para outras pessoas que eles tiveram uma revelação, eles tiveram uma experiência com o Senhor. Eu quero dizer que pode ser que você esteja em caminhos difíceis na tua história, mas quando os seus olhos se abrirem para você contemplar as verdades de Jesus sobre a tua vida, certamente você vai expandir esse evangelho através da sua vida como um testemunho vivo, porque eu declaro que aquilo que talvez tenha sido a tua maior dor, nesses dias, nesse momento, pode se tornar uma dupla honra sobre a tua vida. Esse teu maior gigante pode ser um trampolim para Deus transformar a tua vida e trazer uma nova estação, de uma nova esperança sobre a tua história. Eu profetizo sobre a tua família, eu profetizo sobre qualquer tipo de enfermidade que possa estar sobre o seu corpo. Eu declaro que nesses dias toda mentira de Satanás cai por terra e as verdades do Senhor se manifestam em sua vida. Espero que você tenha sido abençoado por essa breve meditação. Ou seja, não permita o desânimo e a frustração tomar conta dos teus olhos, porque quando os teus olhos se abrirem, o seu coração vai voltar a queimar por aquele Deus que nos escolheu e nos ama, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, querido, e até a próxima, em nome de Jesus.